Boas palavras para um bom dia. Ontem, dia 14 de março, fez 3 anos do assassinato brutal, até agora não esclarecido, de Marielle Franco, a vereadora negra, bissexual do PSOL do Rio de Janeiro, e que foi morta com 9 tiros junto ao seu motorista Anderson. Fato que repercutiu no mundo inteiro. Aliás, no Brasil, né, é um dos lugares que mais se mata, aliás, é o lugar que mais se mata ativistas de direitos humanos. Claro, né? Quantos, quantos reacionários conservadores de extrema-direita falam a famosa frase: direitos humanos é para humanos direitos. E entre os humanos direitos se escondem tantos assassinos, corruptos, né, que são a favor da tortura, que são a favor da morte, justamente dos ativistas de direitos humanos. Né? Então, na verdade, direitos humanos são para todos os humanos, todos, porque a pessoa nunca perde a sua dignidade humana. E mesmo esses que mataram a Marielle não perderam a sua dignidade humana e um dia terão de ouvir a sua consciência, um dia terão de despertar para a sua consciência culpada, assassina, que ceifaram uma vida, né, tão plena de vitalidade, de vigor, de beleza, de ação. E só de a gente ver as fotos da Marielle, né, com o seu sorriso largo, com a sua beleza, com a sua imponência, como ela defendia as causas, uma mulher que nasceu na favela, que lutou, que se formou, que fez mestrado, que chegou a vereadora do Rio, ou seja, em tudo admirável, né? Em tudo admirável, mas uma mulher que contestava, que criticava, que denunciava, né? Que estava à frente de movimentos de combate, né, à violência policial nas favelas do Rio de Janeiro, aliás, também nas de São Paulo ocorrem, né? Não é só no Rio de Janeiro, nas comunidades, a violência policial pega exatamente a maior parte das vezes os negros, né? Só que nesse caso não foi uma bala perdida, foram 9 balas que foram acertadas. Na época, uns dias depois, aconteceu algo que também crianças na Síria morreram, né? E eu escrevi uma poesia falando uma ode às mortes inocentes de Marielle e das crianças da Síria. E depois, mais adiante, em abril, eu escrevi um outro poema chamado Requiem para a Democracia Brasileira. Esse Requiem para a Democracia Brasileira agora então está muito mais atual, poderíamos acrescentar várias outras estrofes, mas infelizmente a democracia, que nunca foi muito forte, nem nunca foi muito respeitada no Brasil, mas hoje está em plena dissolução, né? Já há muito tempo, já há muitos anos, desde o golpe de 2016, a democracia já foi, como se diz popularmente, para a casa do chapéu. Né? Então nós vamos ler aqui essas duas poesias, não poderíamos deixar de registrar, já que nós estamos falando as 2 semanas sobre mulheres, não poderíamos deixar de fazer uma homenagem a Marielle no dia de hoje, com a pergunta que a Eliane Brum, a grande jornalista, faz quase todos os dias no seu Twitter, no seu Instagram: quem mandou matar Marielle? Queremos saber. Né? Na verdade, alguns dos suspeitos estão instaladíssimos no poder, né? E eu acho que enquanto essas pessoas que estão certamente envolvidas na morte de Marielle não saírem do poder, esse crime não será esclarecido. Né? Mas depois, em 2018, ela morreu no dia 14 de março, em maio eu fui para a França rodar o documentário Em Busca de Kardec, e lá eu senti uma forte emoção quando eu vi uma homenagem a Marielle na Assembleia, né, na Assembleia de Paris, né, e eu achei aquilo. E depois, durante todos esses anos, praças, ruas, homenagens foram feitas no mundo inteiro, na Alemanha, na França, na Itália, na Argentina, enfim. A morte de Marielle repercutiu, né, no mundo, e espero que ela não tenha sido em vão, que essa morte, que esse sangue derramado inocente, tão injustamente,
semeie tempos novos e que possamos esperar ultrapassar esse pesadelo que estamos vivendo. Então a poesia ode às mortes inocentes e indecentes, crianças da Síria e Marielle Franco presentes. Será que vale poetar a morte de um inocente? Será a poesia um alívio à revolta que se sente? Quantos milhares de versos há que se tecer no mundo para explodir em poesia um grito de horror profundo? Numa Síria em convulsão são crianças massacradas, e nas escolas da América são crianças fuziladas, são mulheres violentadas, são negros que morrem mais, em toda parte a injustiça despedaça a nossa paz. É Marielle que morre, 9 tiros sem piedade, extinta uma voz de luta pela paz, pela igualdade. Apesar de meus irmãos, os homens que querem paz, de Jesus, Francisco, Gandhi, mostrarem como se faz, preciso dizer que a guerra, a violência e a injustiça são obras do homem macho, que o sangue no mundo atiça. Os exércitos que matam, a polícia que tortura, os governos em confronto, corrupção, ditadura, tudo, quase tudo é obra da virilidade bruta que quer trucidar veados e trata a mulher por puta. O mundo ainda se move por estruturas brutais, foi a história que se fez em milênios patriarcais. Eduquemos, pois, meninas delicadas e guerreiras, maternas e lutadoras, filósofas e parteiras. Mas eduquemos meninos convictos na compaixão, sem vergonha de pensar também com o coração. Meninos que se recusem a fabricar armamentos, a lucrar com a desgraça e a reprimir sentimentos. Homens que jamais aceitem bombardear um país, atirar numa criança fazendo o mundo infeliz. Homens que saibam, enfim, que têm em si luz divina, que em seu ser imortal há uma parte feminina. Saibam todos que Deus Pai é também deusa materna e devemos caminhar para uma irmandade eterna. Homens, mulheres do mundo, sejamos todos mais ternos, abrindo a trilha ao futuro com humanos mais fraternos. Não deixemos que essas mortes tenham todas sido em vão. Semeemos nesse mundo um pouco de coração. Essa foi a poesia que eu fiz logo depois da morte de Marielle, em março de 2018, e agora a outra que eu fiz em abril de 2018, Requiem para a Democracia Brasileira. Era ainda uma menina, nunca cresceu inteira, sempre atropelada por golpes e ditaduras, no sangue das torturas, criança abusada, comprada, que sempre fez as vontades dos senhores da Casa Grande. Mas mesmo pelas metades dava ainda uma esperança de não mais morrer criança. Passados só 20 anos de uma nova tentativa de não ir mais à deriva, eis que de novo os amos dos antigos engenhos mostram os dentes ferrenhos de mãos com a velha vadia dessa mídia sempre apostos para atrair a verdade. Eis que de golpe em golpe vão matando essa menina, a fraca democracia, ameaçada pela bala, pela Bíblia, quem diria, pelo antigo latifúndio, pela caserna fardada e pelo abismo profundo entre a mansão e a senzala. Os mandantes usam toga, ou então traficam droga, ou habitam o hemisfério norte, e com cínica maestria tripudiam sobre a justiça, rasgando a soberania, decretando a pátria-morte. Invoca o poeta mulato que exclamava estupefato: e existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. E a musa lhe chorava a escravidão, ainda sob essa bandeira enxovalhada, geme e chora a multidão, cada vez mais sem socorro e educação. Chora musa, chora Castro Alves, chora Paulo Freire, chora Chico Mendes, chora esquartejar o Tiradentes, chora Anísio, Darcy e tantas gentes que sonharam justiça e liberdade. Choram as desaparecidas, as torturadas, choram Marielle e Dorothy assassinadas, choram os guerreiros e as guerreiras que carregaram já amarfanhadas as mais justas e mais altas bandeiras. E nós que aqui estamos, o que faremos? Chorando resistiremos, indignados avançaremos, fortes jamais nos dobraremos. Um dia a justiça se erguerá e o amor soberano se fará. Esperemos que essas palavras se cumpram. Marielle presente. Boas palavras para um bom dia.